O torcedor palmeirense começou a semana com um sorriso estampado no rosto. E não é para menos. O Verdão vive um dos melhores momentos da temporada e vai embalado rumo aos principais desafios do ano. Em 2025, o Palmeiras tem a melhor campanha do Campeonato Brasileiro até aqui. É o único clube invicto a 11 rodadas e já emendou 6 vitórias seguidas jogando dentro de casa. Um desempenho de respeito, digno de quem quer brigar por títulos até o fim do ano. Mas não dá para negar que no meio desse ótimo cenário ainda paira no ar aquela pulga atrás da orelha. Como é que esse time, jogando assim, conseguiu perder o Campeonato Paulista e ser eliminado na Copa do Brasil, pro Corinthians? Não faz sentido, né? Ainda mais depois da atuação dos caras contra o Sport, um time que ocupa as últimas posições do Brasileirão. O Corinthians perdeu por 1-0, jogando mal, sem força nenhuma. É até engraçado pensar que, nos clássicos contra o Palmeiras, eles deram a vida, foram aguerridos, venderam caro cada lance. E no fim das contas, foram justamente esses jogos que custaram ao Verdão 2 títulos no início da temporada. Mas vida que segue. O momento agora é de foco total nas competições que realmente importam neste segundo semestre, e o Palmeiras parece ter entendido isso muito bem. No domingo, enquanto muita gente aproveitava o descanso, o elenco já estava na academia de futebol, retomando os trabalhos de olho no duelo decisivo contra o River Plate pela Libertadores. Jogo grande, pesado, com clima de final. E o time argentino vem pressionado. Perdeu a ida na Libertadores e também tropeçou no campeonato local. Eles estão acreditando numa virada, claro, mas o ambiente por lá não é dos melhores. Isso significa que vão vir com tudo pra cima, na base da pressão, da intensidade, sim, da catimba. E aí entra um ponto crucial, a arbitragem. O Palmeiras precisa jogar com inteligência e, principalmente, com foco total durante os 90 minutos. Não dá para desligar nem por um segundo. Qualquer vacilo, qualquer erro de passe bobo ou desatenção pode custar caro demais. E em jogos como esse, a margem de erro é zero. Durante a reapresentação, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Fortaleza seguiram o protocolo de regenerativo, trabalhando na parte interna, com foco em recuperação física e neurológica no centro de excelência. Já o restante do elenco participou de atividades técnico-táticas no gramado, com treinos voltados para a construção de jogadas nos terços finais e enfrentamentos em espaço reduzido. Quem preocupa é o Kelvin, que ficou na parte interna, ainda sob cuidados do núcleo de saúde e performance. Ele é dúvida real para o confronto de quarta-feira. A comissão técnica vai monitorar a evolução dele nos próximos 2 treinos antes da decisão. O Abel ainda tem mais 2 sessões de trabalho antes de definir a equipe, e a expectativa é que no dia do jogo, pela manhã, o grupo faça apenas um treino leve, com o time já escalado. Ou seja, hoje e amanhã são os dias-chave para saber se o Kelvin vai ter condições de jogo. E por mais que o Giai tenha feito um bom jogo contra o Fortaleza, existe uma diferença técnica entre ele e o Kelvin, principalmente na questão defensiva. O Giai até vai bem no apoio, tenta se infiltrar por dentro, busca jogadas por dentro, mas às vezes exagera, quer fazer demais e acaba errando passes bobos que armam contra-ataques perigosos. Contra o River, isso é inadmissível. O time argentino vai querer a bola, vai marcar pressão desde o início e vai tentar sufocar o Palmeiras. E o Verdão vai precisar ser cirúrgico nas transições, com muita lucidez e, principalmente, segurança na hora de decidir. Erro no campo de ataque pode significar contra-ataque mortal. E aí, meu amigo, a conta vem. Outro ponto que entra no radar para esse confronto é um jejum incômodo do Palmeiras jogando mata-mata da Libertadores dentro do Allianz Parque. Já são 7 jogos seguidos sem vitória em casa nesse tipo de confronto. A última vez que o Verdão venceu em casa num jogo eliminatório pela Libertadores foi em 2022, quando meteu 5-0 no Cerro Porteño pelas oitavas de final. Depois disso, só empates, 0-0 com o Atlético Mineiro nas quartas de 2022, 2-2 com o Atlético Paranaense na semifinal daquele mesmo ano, 0-0 de novo com o Galo nas oitavas de 2023, empate com o Deportivo Pereira, 1-1 com o Boca Juniors na semi, 2-2 com o Botafogo já em 2024, e agora mais um 0-0 com o Universitário nas oitavas deste ano.
É um histórico que preocupa, apesar de o empate garantir a classificação nesta quarta-feira. Mas não dá para confiar nisso. O ideal é vencer e convencer. No cenário do Brasileirão, o fim de semana também foi generoso com o Verdão. Flamengo e Vasco empataram em 1-1 no Maracanã, resultado excelente para o Palmeiras. Com isso, a diferença para o time carioca caiu para 2 pontos, e o Palmeiras ainda tem um jogo a menos. O Cruzeiro venceu de virada o Bragantino, chegou aos 50 pontos, mas também tem 2 jogos a mais que o Verdão. O gol do Bragantino, inclusive, foi um golaço de John, que mandou uma chapada no ângulo sem chance para o goleiro. Mas o Bragantino não segurou a vantagem e acabou levando a virada. No fim das contas, com o empate do Flamengo e a derrota do Corinthians, a rodada foi quase perfeita. O Palmeiras, com 49 pontos e um jogo a menos, depende só de si para assumir a liderança do campeonato nas próximas rodadas. E ainda tem confronto direto contra o Flamengo, no Maracanã. Ou seja, tá tudo em aberto, mas o Verdão tá muito vivo nessa briga. Agora, voltando ao noticiário que agitou os bastidores do clube, uma simples postagem nas redes sociais bastou para movimentar a torcida. Gustavo Scarpa publicou uma foto ao lado do Piquerez com a legenda "Bora ali", e pronto, foi o suficiente para os palmeirenses começarem a pedir a volta do meia ao clube. Teve torcedor marcando o dirigente, pedindo para buscar o Scarpa de volta, relembrando os bons tempos dele com a camisa do Verdão. De fato, foram anos de muito sucesso, títulos, gols e assistências decisivas. Scarpa marcou seu nome na história do clube. Mas a realidade atual é outra. Hoje ele defende o Atlético Mineiro, onde ainda não conseguiu se firmar. A torcida do Galo tem pegado no pé, e não é só ele que está em baixa por lá. Dudu, Caio Paulista, Gabriel Menino, vários nomes conhecidos do torcedor palmeirense não têm conseguido render no time mineiro. Apesar da movimentação nas redes, hoje não existe nenhum interesse real do Palmeiras em repatriar o Scarpa, nem para agora, nem para a próxima temporada. Até porque a janela de transferências está fechada, e mesmo que estivesse aberta, não parece haver espaço para ele no atual esquema tático do Abel. A verdade é que o treinador encontrou uma formação eficiente, com dinâmicas que talvez não encaixem mais com o estilo do Scarpa. Não é questão de qualidade, mas de contexto. E, convenhamos, nem todo ídolo precisa voltar. Às vezes, a melhor lembrança é aquela que fica intacta, marcada por conquistas, e não manchada por um retorno que não deu certo. O encontro entre Scarpa e Piquerez foi só isso mesmo, 2 amigos se reencontrando, matando a saudade. E a torcida, claro, sempre sonha. Mas nesse caso, o sonho parece distante. O foco agora precisa estar totalmente voltado para o que acontece dentro de campo, porque o Palmeiras tem decisões pesadas pela frente e não pode se deixar levar por distrações externas. O confronto contra o River Plate vai exigir não apenas futebol, mas também muita maturidade emocional. O time argentino, mesmo em má fase, é perigoso. E quando entra pressionado, costuma jogar com a alma. Vão querer transformar o Allianz Parque num caldeirão contra o próprio Palmeiras. Vão apelar, provocar, atrasar jogo, simular faltas, qualquer recurso possível para desequilibrar emocionalmente os jogadores do Verdão. É por isso que o elenco precisa entrar em campo com a cabeça no lugar e com o controle da situação desde o primeiro minuto. Esse tipo de jogo é decidido nos detalhes. E o detalhe que separa a classificação de uma eliminação pode ser uma falta boba, uma perda de bola no meio-campo ou até uma discussão desnecessária com o árbitro. O Abel conhece esse tipo de ambiente como poucos. Já passou por tudo no comando do Palmeiras. Ele sabe exatamente como preparar o grupo para esse tipo de embate. A expectativa é que o treinador monte uma equipe equilibrada, com força defensiva, mas que também tenha qualidade na hora de atacar. Não dá para jogar só esperando o River. O Palmeiras tem que se impor, usar o fator casa, a torcida, o gramado, tudo a favor. E para isso, é fundamental que os jogadores mais experientes chamem a responsabilidade. Veiga, Rony, Zé Rafael, Murilo, todos esses nomes precisam estar em noite inspirada. E o Endrick, claro, que mesmo tão jovem já provou que pode decidir jogos grandes. Se ele estiver em campo,
o torcedor pode esperar algo especial. Mas para que tudo isso funcione, é essencial ter uma base sólida. A dúvida sobre o Kelvin preocupa porque mexe justamente com a estrutura defensiva. O setor direito é onde o River costuma explorar mais suas jogadas ofensivas, com laterais rápidos e triangulações velozes. Se o Kelvin não tiver condições, o Giai precisa fazer um jogo praticamente perfeito. Concentrado, simples, sem inventar. Se errar, a conta vem. E no outro lado, o Piquerez tem a missão de ser uma válvula de escape, além de ajudar a travar as investidas do time argentino. Ele, que já conhece bem o estilo sul-americano, pode ser uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. E mesmo com o empate jogando a favor do Palmeiras, não dá para entrar com essa mentalidade de que o resultado já está na mão. Essa postura costuma ser traiçoeira, especialmente em jogos de Libertadores. O River vai buscar o gol desde o início, então se o Palmeiras ficar esperando demais, corre o risco de ser sufocado. O torcedor precisa entender que, apesar da vantagem, o jogo está totalmente em aberto. E que, por mais que a fase seja excelente, futebol é resultado. Não adianta estar invicto, ter a melhor campanha, se não souber resolver o momento da verdade. E esse jogo de quarta é exatamente isso, o momento da verdade. Enquanto a Libertadores ferve, o Campeonato Brasileiro segue num ritmo acelerado, e o Palmeiras não pode relaxar. A briga pela liderança tá quente, e a tabela mostra que cada ponto vai fazer diferença. O Flamengo ainda lidera, mas a vantagem diminuiu. O Cruzeiro vem crescendo, o próprio Bragantino tem se mostrado competitivo, mesmo com a derrota recente. E tem outros times tentando se aproximar. Mas o Palmeiras tem algo que poucos têm: regularidade. É um time que mesmo nos momentos de oscilação consegue manter um nível de competitividade alto. Isso pesa numa competição de pontos corridos. A prova disso são as 6 vitórias seguidas como mandante e os 11 jogos sem perder. Não é pouca coisa. O torcedor pode ficar confiante, mas sem perder o pé no chão. A campanha é excelente, o desempenho coletivo é sólido, e individualmente alguns jogadores vivem seu melhor momento no ano. O Veiga, por exemplo, recuperou o protagonismo, voltou a ser aquele meio-campista decisivo, que dita o ritmo do time. O Zé Rafael tem sido um monstro na proteção, e o Rony, mesmo não sendo o mesmo de temporadas passadas, ainda contribui com muita entrega. A defesa, comandada por Gustavo Gomes e Murilo, é uma das mais sólidas do país. E no gol, o Everton dispensa comentários. É um elenco cascudo, acostumado a decisões, que sabe o caminho das vitórias. Agora, falando de bastidores, existe um cuidado enorme da comissão técnica com a questão física. Não é à toa que os jogadores são monitorados com tecnologia de ponta, com foco não só na recuperação muscular, mas também no aspecto neurológico e mental. O Palmeiras entendeu que não se vence só com talento. A parte mental é tão importante quanto o físico. E num jogo como o de quarta, isso vai ser colocado à prova. Quem estiver mais preparado emocionalmente, vai ter vantagem. O Verdão também observa o mercado, mesmo sem a possibilidade de inscrever novos atletas neste momento. A direção segue atenta a possíveis reforços para a próxima janela. A ideia é pontual: trazer jogadores que cheguem para brigar por posição e elevar o nível do elenco. Não é contratar por contratar. O perfil é claro: atleta que entenda o que é jogar em alto nível, que saiba lidar com pressão e que agregue dentro e fora de campo. Nisso, a comissão técnica e a diretoria têm trabalhado muito bem nos últimos anos. É por isso que o elenco do Palmeiras segue competitivo temporada após temporada. E essa consistência, num calendário cada vez mais desgastante, faz toda a diferença. Voltando ao tema Scarpa, que ganhou uma proporção inesperada nos últimos dias, a verdade é que o carinho do torcedor é legítimo. O cara marcou época, foi decisivo, contribuiu diretamente para conquistas históricas. Mas o futebol tem seu tempo, e o momento dele parece ter passado. Além disso, ele precisa reencontrar o bom futebol antes de pensar em um retorno. Não dá para trazer um jogador apenas pela memória afetiva. Hoje o Palmeiras tem um meio-campo consolidado, com alternativas que dão conta do recado. E mais, existe uma geração nova subindo,
pedindo passagem, querendo espaço. O futuro do Verdão passa muito por essa renovação interna. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor que vinha agitando os corredores do Fazendão finalmente começou a ganhar corpo. Everton Ribeiro, destaque do Bahia, estaria de malas prontas para vestir a camisa do Palmeiras na próxima temporada. Segundo fontes próximas ao clube baiano, tudo indicava que o craque iria permanecer em Salvador, onde havia inclusive um acordo quase fechado para a renovação de contrato. No entanto, o cenário mudou drasticamente nos últimos dias, quando o empresário do jogador resolveu virar a chave e abrir negociações com o Verdão. O burburinho começou a se espalhar entre torcedores e jornalistas esportivos na última semana, e a movimentação do agente de Everton Ribeiro deu sinais claros de que o destino do meia poderia ser mesmo a capital paulista. Internamente, dirigentes do Bahia demonstraram surpresa com a manobra, já que acreditavam que o jogador tivesse um compromisso firmado e uma vontade de continuar no clube que o projetou para o futebol nacional. A sensação nos bastidores é de que, apesar de existir carinho e identificação entre jogador e torcida, a proposta do Palmeiras e a promessa de disputar títulos expressivos pesaram na decisão do atleta e de seu representante. A possibilidade de Everton Ribeiro reforçar o Verdão vem sendo tratada como prioridade pelo clube paulista, que enxerga no meia a peça ideal para compor seu setor ofensivo e criar soluções decisivas nos momentos mais importantes da temporada. No Bahia, a notícia é recebida com certo clima de decepção, mas também com o entendimento de que o mercado pode ser imprevisível e que a saída de um craque nem sempre depende de vontade do clube. Enquanto torcedores baianos lamentam a provável perda de um de seus maiores talentos recentes, o Palmeiras celebra a chance de contar com um jogador experiente, capaz de decidir partidas e dar mais repertório ao time de Abel Ferreira. Nos bastidores, a expectativa é de que nos próximos dias a negociação seja oficialmente anunciada, transformando o rumor em realidade e mexendo com o mercado brasileiro de maneira significativa. A história, ainda envolta em mistério, mostra como bastidores, interesses de empresários e ofertas irrecusáveis podem alterar destinos no futebol, deixando torcedores e imprensa atentos a cada movimentação. Se confirmado, Everton Ribeiro se tornará mais um nome de peso a reforçar um Palmeiras que busca protagonismo, enquanto o Bahia terá que lidar com a saída de um jogador que não apenas brilhou dentro de campo, mas também se tornou o ídolo da torcida em um curto período. O mercado segue fervendo, e o que parecia certo ontem, hoje já se transforma em rumores e especulações. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!